Queridos, eu sou o pastor Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Antes do vídeo propriamente dito de hoje, eu gostaria de pedir a você que faça a sua inscrição, claro, você que ainda não é inscrito, que você possa dar o seu like, o seu joinha, gostando do vídeo, e também acione o sininho para receber os nossos vídeos periodicamente, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E, se possível, também compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus grupos, com a sua igreja, para que possamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. É mais um vídeo que o Senhor nos concede, graças a Deus, e queremos falar hoje sobre aquela passagem da parábola do filho pródigo. Eu não quero falar sobre o filho pródigo ou sobre o irmão do filho pródigo, não, graças a Deus, muitas pessoas têm falado sobre isso, embora eu ainda tenha uma palavra sobre o irmão do filho pródigo. Mas eu gostaria de falar hoje sobre o verso de número 22 dessa passagem. Está lá em Lucas capítulo 15, Lucas 15, exatamente no verso de número 22, que diz o seguinte: Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vamos meditar um pouquinho nesses três itens, à luz da palavra de Deus. Primeiramente, a túnica, depois o anel e, por último, a sandália. A base está em Lucas capítulo 15, verso 22, o filho pródigo, tá? Nós vemos aí o amor do pai, a insatisfação do filho que saiu de casa e, por último, nós vemos a rejeição do próprio irmão que ficou em casa. Isso é uma mensagem clara para todas as famílias de hoje. Precisamos ver bem como anda o seio de nossa família. Às vezes tem pessoas que aparentemente estão contentes, dizem sim para tudo, falam que está tudo certo, mas no fundo elas guardam alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento, algum sentimento que não tem coragem de falar, não sei. Mas isso aí é uma mensagem para todas as famílias, essa mensagem do filho pródigo. E é justamente a maneira com que o pai recebeu em casa esse filho gastador, esse pródigo, é que nos chama a atenção. Ele cometeu atos, no mínimo, irresponsáveis. Ele, ao pedir parte da sua herança, ele estava, entre aspas, considerando como se o pai tivesse morto para ele. A palavra de Deus não diz isso, ele não diz isso, o pai não fala isso, mas nós sabemos que herança normalmente é repartida quando se morre. É um espólio, é um inventário. Mas olha o que o pai disse quando esse filho chegou em casa. Olha que o filho pediu para que fosse tratado apenas como um dos seus jornaleiros, como os seus empregados, aquele que trabalhasse por jornada. Ele queria apenas o sustento do seu corpo. Mas o pai tomou uma atitude diferente. E é justamente sobre essas três atitudes que eu quero comentar com vocês hoje. E lembre-se bem que essas três atitudes têm tudo a ver com o nosso Pai que está no céu. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: pega a melhor túnica e põe nele o anel e a sandália. Pega a melhor túnica. Tudo na vida tem um significado. A túnica, ela simboliza aparência, ela simboliza presença. Vejamos que esse rapaz, ele saiu de casa e tomou atitudes estranhas. É claro que ele se contaminou com pecados diversos, com prostitutas, com coisas erradas, talvez com coisas ilícitas. Não diria as drogas de hoje, mas já haviam drogas naquela época, drogas diferentes, mas haviam. E isso nos arremete
lá no livro de Zacarias, quando o profeta Zacarias é tomado pelo Senhor, o Espírito Santo o toma e dá a ele, na primeira parte do livro de Zacarias, dá a ele 8 visões. E justamente se não me falha a memória, na quarta visão, ele vê o profeta, o sacerdote Josué. O sacerdote Josué, ele está diante do anjo do Senhor e ao seu lado direito está Satanás. E Satanás começa a resistir-lhe, a atacar-lhe, acusando-o de uma vida errada, de procedimentos errados. Só que o que o Satanás não contava, o que o diabo não contava, era que o próprio Deus iria em defesa do sacerdote Josué. E nós vemos aqui o sacerdote Josué sendo tomado por Deus em defesa, e ele manda que troquem as vestes do sacerdote, que tire-lhes aquelas vestes sujas. Ora, ele era um sacerdote. Aquelas vestes sujas, contaminadas, não lhe davam a aparência de sacerdote. Dava margem para que o diabo o atacasse. E o que o Senhor fez? Mandou que trocasse as suas vestes e colocassem vestes claras, limpas, vestes novas no sacerdote. E o diabo ficou surpreso porque foi o Senhor Deus que partiu em defesa dele. E ele ainda fala para o sacerdote, o próprio Deus ainda fala para o sacerdote o seguinte: olha, a partir desse momento eu tiro de você toda a impureza. E conosco hoje não é diferente. Nós, quando estamos demasiadamente contaminados, sujos pelas coisas do mundo, pelas drogas, pelas prostituições, pelos pecados que tão de perto nos rodeiam, e nós nos chegamos ao Senhor Jesus, é claro que o diabo está ao nosso lado nos acusando. Mas o Senhor Jesus vem à nossa defesa e troca as nossas vestes. Tira aquelas vestes sujas, contaminadas com resquícios do mundo e coloca-nos umas vestes limpas, alvas como a mais pura lã, a mais pura neve. E foi o que aconteceu com aquele filho. O filho, achando que fosse ficar à margem da fazenda, da quinta lá do pai, o filho foi reintegrado à família do pai, e a primeira coisa que o pai fez: vamos mudar essa aparência. Tira-lhe as vestes sujas e dê-lhe umas vestes novas, a melhor túnica que tiver. E mudou a aparência daquele filho que estava com a aparência de pecador, de largado, de abandonado, entregue ao mundo, e trouxe-lhe para ter uma aparência de filho do pai. Como se não bastasse, ele vira e fala o seguinte: ó, me dá esse anel. Pegou um anel, pegou o dedo do menino, do jovem pródigo, e colocou nele o anel. O que simboliza um anel? Anel simboliza aliança fechada, aliança velada. Eu quero crer que aquele jovem pudesse talvez até ter saído com um determinado anel no dedo. Mas o que aconteceu com aquele jovem enquanto ele estava no mundo? Ele foi perdendo tudo, foi gastando tudo dissolutamente, e de repente, num ato de desespero, pegou aquele anel que talvez o pai tivesse dado a primeira vez, simbolizando a aliança. Ele pegou aquele anel que valia um dinheiro e talvez tenha empenhado até aquele anel para livrar a sua situação, e ficou sem aquele anel. E acontece que ele, voltando para casa, o pai, além de dar-lhe vestes novas, túnica nova, limpa, achou por bem reatar com ele aquela antiga aliança. E veja que conosco é a mesma coisa. Presta bem atenção. Quantas pessoas já estiveram nas igrejas, já estiveram aos pés do Senhor e largaram tudo, quebraram a aliança, estão por aí desesperadas, e algumas conseguem voltar.
E a estas que conseguem voltar para a presença do Pai, o Senhor, além de tirar as suas vestes sujas, lhe deram as vestes novas. O que ele faz? Ele ata de novo a aliança que tinha com essa pessoa, e essa pessoa passa a fazer parte de novo da nova aliança através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso aconteceu com aquele menino, isso acontece hoje conosco. Anel fala sobre reconciliação, Anel fala sobre autoridade, aliança contínua. Vejamos que no passado os reis usavam os seus anéis para selar compromissos assinados justamente com o selo do seu anel. E a terceira e última coisa que eu quero falar, falamos sobre a túnica e o anel. Agora eu quero falar sobre as sandálias nos pés. É interessante que há um trocadilho nisso aí, porque antes que alguém pense, eu já vou falar. O Senhor disse para Moisés lá no monte: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Ali, queridos, foi um ato simbólico dizendo que Moisés precisava se descalçar para entrar na presença de Deus, na santidade de Deus. Isso nos traz para nós hoje que nós precisamos descalçar de tudo, nos despir de tudo. Mas no caso aqui, a sandália, ela simboliza um caminho novo. Veja como Deus é perfeito. Um caminho novo que naquela época somente pessoas bem-sucedidas tinham dinheiro para comprar uma sandália e calçar nos pés. E esse jovem, por estar já todo endividado lá no mundo, todo em frangalhos, ele perdeu a sua túnica, já usava roupas de qualquer jeito, ele perdeu o seu anel e já estava descalço porque ele vivia como escravo, cuidando de porcos. É forte o que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar. Quem não tem Jesus, não tem vestes limpas, não tem aliança e é um descalço no mundo. Mas quem tem Jesus, quem tem a salvação em Jesus, tem vestes novas, tem aliança com Deus e tem os pés calçados para trilhar caminhos de esperança. Foi isso que ele fez com aquele menino. Colocou-lhe vestes novas, deu-lhe uma nova aliança, aquela aliança antiga que ele havia perdido, e colocou em seus pés sandálias para que ele trilhasse novos caminhos de esperança junto com o Pai. E isso acontece conosco. O Senhor faz o mesmo conosco hoje. Ele nos coloca vestes novas, Ele coloca conosco, faz conosco uma aliança e Ele calça os nossos pés com o Evangelho da paz. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?